Amém? Graça e paz a todos. Saúde a igreja, mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mando um abraço da igreja para o nosso pastor. Se ele estiver ouvindo, que acredito que deve estar ouvindo, presenciando, todos os irmãos aqui presentes nessa noite, para a alegria do Senhor e para a alegria também nossa, estamos aqui na casa do Senhor. É necessário entender que, quando nós acabamos de cantar esse louvor, é necessário, Jesus começa a ensinar lá em João 3,30, é necessário que a igreja se diminua e que Jesus sempre cresça. Para a igreja de Cristo entender as mensagens de Cristo, no primeiro louvor, nós ouvimos aqui, se eu, você e todos se humilhar. E Jesus diz lá em 2 Crônicas 7,14, é esse povo que está aqui hoje. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, que nós acabamos de cantar no terceiro louvor, se arrepender dos seus pecados, aí tem uma condição que ele diz que eu virei do céu e vai derramar as bênçãos necessárias que a gente peça a ele, para que ele possa nos ouvir. É assim que nós temos que, cada louvor que é entoado, cada mensagem que é feita, cada estudos que nós viemos aqui aprender na casa do Senhor, possamos cada vez nos diminuir e Jesus cada vez mais crescer. Quando nós cantamos que Jesus está aqui perto e que Jesus é o nome que tem valor, lá em Atos 4,12 diz que não há um outro nome debaixo do céu que tem o poder de Jesus para transformar vidas, almas, desde quando a gente abre o coração, para que Jesus possa verdadeiramente fazer aquilo que nós necessitamos. Nós vamos falar hoje de um personagem que tem a tipologia de Cristo, aonde no final do ano, o pastor convocou aqui todos os membros que vão participar da convocação de cada um com a sua capacidade de exercer cada função. E nós vamos aqui, podemos colocar o tema para reconstruir muros, casas e também, consequentemente, vidas. Nós vamos falar do profeta e um servo do Senhor chamado Neemias. Quero que os irmãos abram a Bíblia em Neemias 4, versículo 17. Os que encontraram, digam amém. E os que não encontraram, a gente dá uma pausa para esperar. Amém? A palavra do Senhor pode falar em algumas versões, mas o significado vai ser o mesmo, que diz: os carregadores que por si mesmo tomaram as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com outra mão segurava a arma. Jesus começa falando nesta noite que para poder reconstruir casas, muros, precisamos verdadeiramente nos humilhar. E a Bíblia relata lá em Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor, que Ele te exaltará. Nós vamos ler um servo do Senhor, que deixa sua zona de conforto, aonde tinha toda a condição no palácio do rei Artaxerxes, aonde vivia numa vida de regalia, aonde era o homem de confiança do rei, aonde tudo que o rei fazia tinha que passar primeiro pelo aval do seu servo chamado Neemias, extremamente um homem de confiança do rei. E nós vamos ver como é que para reconstruir muros, casas e consequentemente vidas, um servo tem que chegar à presença do Senhor. Vamos agora voltar para Neemias 1, de 1 a 11.
versículos curtos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, ao ano 20, quando eu, na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Aqui começa o servo do Senhor dando uma introdução de quem ele é, de quem chegou até Neemias, aonde ele vivia, da onde Neemias veio, a condição que Neemias saiu e aonde Neemias estava. O 3: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Aqui está um servo descrevendo a sua autobiografia, um homem que tem uma tipologia de Cristo, onde Cristo diz que para resolver os problemas, ele diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E o jugo desse povo estava sendo pesado pela miséria que estava assolada, pela situação que vivia, pela calamidade que enfrentava o povo. É assim que Jesus fala aos nossos corações nesta noite, quando nós olhamos para o mundo, aonde há poucos dias nós vimos uma participação de uma Copa Mundial no Catar, um local extremamente milionário, de pessoas eloquentes, mas ao redor a miséria, a pobreza e o povo vivendo em calamidade. E Jesus, que pode ser a solução, Jesus é que traz o alívio, Jesus é que traz a esperança, como ele diz lá, o profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias lamentava também pela situação que vivia, ele diz lá em Lamentações 3:21, tragam à memória aquele que pode trazer a sua esperança. A esperança quando nós encontramos situações difíceis, quando nós encontramos adversidades, quando nós enfrentamos governos extorquiadores, situações que aos nossos olhos não tem solução, esse Jesus vai dizer a Neemias, que lá em Lucas 1:37 diz, se para os homens, Neemias, é impossível, para mim nada é impossível. E aí Neemias, continuando a falar, diz, tendo eu ouvido as palavras, e assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando ao Deus dos céus. Neemias começa a falar que para a gente recomeçar muros, reconstruir casas, reconstruir situações que nós vivemos, é necessário, além de se humilhar, chorar. Quando Jesus diz lá em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Neemias tem o significado, Deus é meu deleite, o Consolador. Neemias toma para si a notícia que seu irmão trazia lá do povo da miséria que enfrentava, lamentou e chorou. O que é que nós fazemos quando nós viemos à igreja, que olhamos também para a casa de outras pessoas, olhamos para situações de outras pessoas? Qual é a nossa condição que a gente pode tirar como referência de Neemias e pedir ao Senhor? Só que nós vamos ver, com o decorrer de outros versículos, que a humilhação de Neemias,
quem vai exaltar não é o rei Artaxerxes, é o Deus que Neemias servia. Por isso que não há outro nome, como diz lá em Atos 4,12. Não há outro mediador, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, entre Deus e o homem, se não for Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo que é a solução. Quando nós olhamos que os problemas não há solução, Jesus Cristo diz: se você se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu vou dar solução na sua vida, como dei solução na vida de Neemias. E o servo do Senhor, ora, aqui que está uma oração de humilhação de um servo, que ele diz no 5, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e as misericórdias para com aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Neemias começa orando a um Deus tremendo, a um Deus que ele temia, a um Deus tão grande. Ele não ora: Senhor, faz com que o rei Artaxerxes resolva o problema. Quem vai resolver o problema de Neemias é a fidelidade, é o comportamento, é o louvor que nós acabamos de ouvir. Sem consciência, sem essência, sem servir ao Senhor, não podemos tomar atitude. A atitude que nós ouvimos começa com um relacionamento com Deus, a fidelidade que nós temos com Deus, para que as nossas orações possam ser ouvidas por Ele, e dele chegar e dizer: buscar-me-ei e me acharei, como tem lá em Jeremias 29:13, mas se me buscar de todo o vosso coração. O coração que nós ouvimos o louvor, para que quando chegam as aflições que Neemias passou, lá em Jeremias 33:3 diz: agora você invoque, e Neemias começou a invocar. Agora clame, e Neemias começou a clamar. E aí Deus diz: agora eu vou responder. De que maneira eu vou resolver seu problema, para você ir lá reconstruir muros, Neemias? Casas assoladas, casas que estão derribadas, pessoas que estão em situações catastróficas que ninguém tem solução para resolver. E após a oração do servo de humilhação, Deus começa a agir na vida de Neemias, porque Deus já sabia o que é que Neemias tinha em seu coração para chorar pelo aquele povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos meus pecados, pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai também pecamos. Neemias se coloca também como pecador. Neemias não joga a responsabilidade para outro. Quando lá no início, lá na desobediência do homem, lá em Gênesis 3:12, Adão diz a Deus: não foi a mulher que o Senhor me deste? Neemias teve autoridade, Neemias teve consciência, Neemias teve essência de tomar atitude para se humilhar e orar aos Deus dos céus e dizer que ele também pecou, reconhecer os seus erros, para que Deus comece a ouvir a oração. Quando Jesus diz lá em João 9, se confessarem os seus pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E quando Jesus diz que o relacionamento que nós fizemos com Ele, Ele diz que não é igual ao homem. Por isso que quando nós cantamos, se nós se humilhar, Jesus é diferente, porque Ele diz: eu vou renunciar à sua vida, porque o outro vai dizer que não lhe perdoou, que ainda tem requisitos contra você. E lá em Miqueias 7:19, Deus diz que pega os nossos pecados, lança na profundeza do mar, e não me lembro mais. Deus trabalha dessa maneira diferente do homem. E Neemias começa continuando o discurso,
depois de se arrepender, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Quando Moisés enfrenta situações difíceis, quando Moisés vai enfrentar Faraó, e que Moisés entende que tem que se humilhar também a Deus, que tem que buscar a face de Deus, e que vai lá em Êxodo 3,13, a sarça ardente, conversar com Deus. No 14, quando Moisés conversa com Deus, Deus diz a Moisés: agora vai enfrentar Faraó, com os exércitos de Faraó, porque a peleja está lá em Êxodo 14, Deus está dizendo: a peleja é comigo, você não tem capacidade de resolver o problema. Só que o servo do Senhor Moisés diz a Deus: e de que maneira eu vou chegar lá para enfrentar Faraó? Deus diz o que disse a Neemias depois da oração: diga a Faraó que quem lhe enviou é o Eu Sou. Eu sou a ressurreição do seu problema. Eu vou lhe guiar o seu caminho, que eu sou o caminho, lá em João 14,6. Eu vou colocar da situação que você se encontra a verdade, porque lá em João 8,32 diz: se conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós se humilhamos para Deus, Ele começa a nos exaltar. Mas precisa um relacionamento de renúncia, precisa um relacionamento de humilhação, precisa de um relacionamento de oração, precisa de um relacionamento de entretenimento, como Neemias teve, compromisso, comprometimento pela causa da situação que o povo vivia. Nós temos que ter pelo outro empatia, nós temos que falar para o outro: você pode, se eu pude, se eu posso, você também pode, porque o Deus que eu creio, você também crendo, você também vai ter a solução também dos seus problemas. É assim que Neemias começa no seu discurso, falando ao povo de Israel, mas ele orienta o povo de Israel, o que ele diz lá em Josué 1,9: medite dia e noite na minha palavra. Meditar na palavra de Deus é passar a entender o que é que Deus quer falar conosco. Meditar de dia e de noite é passar a entender o que é que nós necessitamos para que Deus verdadeiramente possa atuar nos nossos problemas, nas nossas situações. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, 24, 27, todo aquele, porém, que medita de dia e noite nas minhas palavras, será comparado com um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, e a rocha não cai, e a casa não cai. Vem chuvas, inunda os rios, invade casas, ventos impetuosos como derrubava a casa lá de Jerusalém. E Jesus diz: se você estiver alicerçado na rocha, a casa vai permanecer em pé. Mas ele diz que não são assim como os insensatos, os nécios, que constroem suas casas sobre areia. Vem as chuvas, alaga os rios, inunda a cidade, vem os ventos impetuosos e a casa é destruída, porque é quando Jesus diz lá em Mateus 23, 37, se a sua casa, se a sua vida não estiver alicerçada comigo, sua casa está vazia. Sem a minha presença, a sua casa está vazia. Neemias coloca a sua humilhação, a sua submissão, o seu comprometimento com o povo, para erguer as casas, os muros, aonde quem é que não quer ficar feliz quando vê suas casas reconstruídas, que viviam na situação de miséria? Mas o próprio Neemias, quando convoca o povo, ele diz lá em Neemias 4,6, é necessário o que nós cantamos aqui, além de tomar atitude, ter bom ânimo. O que Jesus relata lá em João 16,33, vocês vão passar por aflições. O mundo tereis aflições. Ele diz que o mundo não teria paz, mas ele diz a parte B, que quem faz um relacionamento com ele,
que se submete a Ele, que se humilha a Ele, Ele diz: eu vou lhe dar bom ânimo. Mas se você meditar de dia e de noite, e começar a mudar a sua trajetória, começar a mudar a sua consciência, como nós acabamos de cantar, começar a mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus caminhos, onde ele relata lá em Isaías 55:8, que os nossos caminhos não são dele, e os nossos pensamentos também não são deles. Ele diz no outro versículo do 9: como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. Sou eu, Neemias, que vou resolver o problema. E Neemias vai até o rei Artaxerxes, no capítulo 2, de 1 a 2, o homem de confiança do chefe, o rei Artaxerxes, que convivia com Neemias, que sabia da fidelidade de Neemias no palácio, vê Neemias triste, vê Neemias chorando, e faz uma pergunta a Neemias, provavelmente até antiparadoxal, que Neemias vivia numa vida de regalia, alegre. Por que está triste? Neemias relata: estou triste porque o meu povo, eu recebi a notícia que a situação do meu povo se encontra na miséria, e pela fidelidade também de Neemias, quando nós podemos tirar para a nossa vida prática, pessoas que às vezes dependem do seu chefe, do seu patrão, em vez de o chamado vestir a camisa, para que cresça, para que o empreendimento se desenvolva, para que a vida dele melhore, começa a querer algo que ainda não preparou. E Neemias preparou o momento certo para que o Artaxerxes, o rei, pudesse perguntar a Neemias: viva o rei, viva o rei. O que eu estou necessitando é de um aval, uma carta, para que eu possa passar, que eu vou encontrar lá os Tobias, rei Artaxerxes, os Sambalates, que vão impedir, ou quando me pararem, vão me perguntar o que, ou de que maneira eu vou chegar na cidade, com que condição. Precisou de uma carta, e o rei escreve uma carta. Mas mesmo com a carta do rei, Neemias passa também por dificuldades, por adversidades e com momentos difíceis. Mas Neemias foi resiliente, Neemias não recuou, Neemias não retrocedeu, como tem lá em Hebreus 10:38, que Deus diz: aquele que recuar quando vier os problemas, aquele que retroceder quando vier as aflições, aquele que desistir e num adágio popular jogar a toalha: meu filho não tem mais solução, meu marido não tem, minha mulher não tem, a cidade que eu moro não tem, o estado que eu moro não tem, o país que está assolado de corrupção não tem, mas Jesus diz que tem. Jesus diz: se você fizer uma aliança comigo, com meu filho lá no tempo de Noé, lá em Gênesis 9:14, Deus deixou um sinal da aliança dele com o homem aqui na terra, que quando nós olhamos para a nuvem, vemos o arco-íris, e Deus diz a Noé: para que você, Noé, que foi fiel a mim, com a sua família, e os moradores da terra, a olhar para o céu, possa ver o sinal que eu fiz com você, Noé. Esse sinal, essa aliança que Deus quer fazer conosco nessa noite, mas precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar face e confiar, como Noé confiou. O povo daquela época, onde a terra não chovia, aonde não existia tecnologia, aonde tudo era feito, e levou 120 anos, e Noé, com a fidelidade com o Senhor, continuou fazendo o que Deus, a palavra dele diz o que Deus tinha lhe ordenara. Eu te ordeno, Noé, que você continue, independentemente dos problemas, das adversidades, dos empecilhos, que você vai ser chamado de louco, e vão tentar lhe impedir a você fazer o projeto, que é a arca da aliança que Jesus quer reconstruir nas nossas vidas, como reconstruiu na vida do povo de Jerusalém, pelo compromisso, pelo comprometimento,
pela consciência, pela atitude, entendeu? Que Neemias tomou. Nós precisamos, para confiar no Senhor, colocar no nosso coração os louvores, e a partir dessa noite dizer: Senhor, eu quero o que eu estudei no ano passado, que foi batido e rebatido, que lá em Romanos 12:2, que mente renovada é vida transformada. Eu quero renovação na minha mente, Senhor, para que minha vida possa ser transformada e eu transformar também a vida de outras pessoas, sendo sal, sendo luz, como Deus nos ensina, o próprio Jesus lá em Mateus 5:13. E esta carta que Neemias consegue do rei Artaxerxes para reconstruir também outras vidas, que o pastor disse que a responsabilidade não seria só de quem está na frente da evangelização, a responsabilidade não seria só do líder, que é o pastor, a responsabilidade é de nós, a responsabilidade é de cada um de nós, a fazer o que Jesus nos ensina, a tirar o que Jesus diz, que nós não vamos fazer parte no reino dele, lá em 1 Coríntios 6, do 10 a 19, os tímidos, os covardes, os que recuam, os feiticeiros, os beberrões. Em que situação você está incluído? Jesus quer extirpar algum desses itens que está em sua vida, para que você possa reconstruir a sua vida e a vida também de outro. É assim que nós temos que meditar de dia e de noite. Quando o próprio apóstolo Paulo relata lá em 2 Coríntios 3:3, que agora essa carta que nós vamos evangelizar não é mais a carta que Neemias pediu ao rei Artaxerxes. Ele diz que é a carta que não é escrita por tinta, nem lá nas tábuas da pedra da lei. Ele está dizendo a Paulo: diga esse povo da igreja de Corintos, um povo de divisão, um povo que diz: eu sou de Paulo, de Apolo e de Cefas, e que nós possamos falar como Paulo. Quando perguntou a Paulo, ele disse: eu sou de Jesus. Quando perguntar em quem você serve, qual é o seu credo, ele diz: o meu comprometimento é com aquele que eu fiz a aliança, é com Jesus. Ele diz que essa carta foi colocada no meu coração, no seu coração, no nosso coração, para que possa falar aqueles que ele diz lá no Salmo 126, versículo 5: os que semeiam em lágrimas, é igual às lágrimas que Neemias derramou, andando de dia, de noite, andando, chorando, levando a semente, a palavra sementeira, que ele diz que quando você insistir, quando eu e você perseverar, ele relata que os cachos estão cheios de molhos. Ele diz: eu vou lhe dar a vitória, porque você não recuou. Eu vou lhe dar a vitória para esse povo que diz que não há solução, que você é pequeno, que você pode, e eu vou fazer com que você envergonhe, para você falar como Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 18 ao 23, quando muitos perguntarem que o evangelho que nós servimos é loucura, eu e você possa falar a ele que a aliança que eu fiz com Jesus é o poder da cruz. Aquele Jesus, que é esse Jesus de hoje, que diz lá em Mateus 16, 24, 25, que diz lá em Marcos 24 a 26, o que diz aqui em Lucas 9, de 23 a 25, negue-se a si mesmo, carregue a cruz e siga-me. Carregar a cruz de Jesus é fazer como Neemias fez, renunciar da zona de conforto, sair da situação de eloquência e buscar almas, falar de Jesus, e Jesus dá uma orientação, já que você não pode ir muito longe. Jesus diz lá em Efésios 2,17, fale aos que estão perto. Você não mora com sua mulher, a sua mulher não mora com você, os seus filhos não estão em casa, os seus vizinhos, os seus clientes no seu comércio,
os seus fornecedores, que são maçons, que são ateus, que são espíritas, que não tem credo nenhum religioso, é esse que você tem que negar a si mesmo e falar do meu amor a eles. Negar e carregar a cruz é falar do amor de Cristo às pessoas, independentemente de situação. Quando nós estudamos o que está lá em Atos 28, 31, seja intrépido, seja corajoso, seja valente, e não tema de falar do nome de Jesus para ele, porque quem vai resolver o seu problema, o problema dele não é você, sou eu. Mas no lugar que você for, para resolver o problema, faça igual a Moisés. Lá em Êxodo 33, 15, diga como Moisés falou: Senhor, esse perto que eu quero estar, que nós louvamos, que nós ouvimos, você possa dizer: não me deixe ir para resolver o problema, se a presença do Senhor não for comigo. É a presença do Senhor que vai fazer com que a situação mude, a história mude, e você possa fazer com que veja a virtude na sua vida. E Neemias não se arrependeu, Neemias o contemporâneo, Neemias não temeu o rei, Neemias não temeu aos Tobias e Sanbalate, porque Neemias tinha intimidade com Deus. Neemias orava, Neemias buscava a solução, aonde ele diz aqui, no Salmo 119, 105, lâmpada para seus pés, para meu pé, é a palavra, e luz para o seu caminho. Se o seu caminho está deserto, eu vou clarear o seu caminho. Se você está com medo, eu vou fazer igual a Josué 1,8, não temas que eu estou contigo. Se você quiser temer, lá em Isaías 41:10 diz: não temas, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra das minhas mãos. Deus está dizendo: sou eu que vou resolver o problema seu, da sua família, do seu comércio, do seu estado, do seu país. Mas é necessário você também ter humilhação, orar. Quando ele deixa uma ordem, lá em Jeremias 29:5, ele diz: ore pela cidade em que você mora. Nós temos orado para mudar a situação da cidade que nós moramos. Temos que passar a orar: Senhor, faz com que a presença do Senhor esteja também na vida dos políticos, que foi isso que nós estudamos hoje, não foi, irmão? As autoridades que são constituídas por Deus. Estudamos lá no Tito 3:1, Romanos 13:1 e 1 Pedro 2, dizendo que nós temos que respeitar as autoridades, porque Deus é que constituiu elas. Mas quando as autoridades têm um relacionamento também com Deus, quando ele fala a mesma língua, fala e pensa igual ao Davi, que diz lá no Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o líder da nossa cidade temer a Deus, se o governador da nossa cidade for temente a Deus, se o presidente da nossa república for verdadeiramente temente a Deus, Deus vai dizer: a história agora eu vou mudar, a história da sua nação. Mas o que nós vimos não é isso. Nós vemos as situações totalmente adversas. Então é o papel nosso, de igreja, de buscar, de meditar, de ler, para que Deus possa dizer: eles não fizeram o que vocês precisam ter, eu vou passar agora a mudar a sua história. E quando Deus diz que muda a história, ele diz lá no Salmo 113:7, eu vou envergonhar ele, dizendo que vou lhe erguer do pó, da sua situação do motouro, e vou colocar você no lugar eloquente, como eu coloquei Neemias, como eu coloquei Daniel, a ser governador do Egito. Agora você tem que falar como Daniel, você tem que ter o comportamento de Daniel, independentemente da sua fidelidade comigo, você tem que falar o que Daniel relata lá em Daniel 1:8, eu não quero, eu não posso, eu não vou me contaminar com as iguarias do prefeito, do governador, do presidente ou do rei.
É assim que Deus vai pegar a nossa peleja e resolver solucionar os nossos problemas. E para finalizar, tem um louvor que nós ouvimos aqui pelo Ministério das Mulheres, que diz: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo com problemas, não desista. Em meio de situações difíceis, avance. Quando alguém disser que não tem solução, você diga que Paulo disse à igreja lá em 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido, e por fim, ele vai resolver meu problema. Dizer igual a Jó, lá em Jó 1,21, Jó disse: em meio às aflições, em meio às turbulências dos seus amigos, ele faz humildade e Zofar. Jó relata que nu saiu do ventre da sua madre, nu voltou, e Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Em nada Jó reclamou, em nada Jó murmurou. O problema é que muitas vezes nós temos da igreja, e aí Jesus diz lá em João 15,14: muitos citam o meu nome, muitos buscam o meu nome, muitos cantam, louvam, mas para ser meus discípulos tem que fazer o que eu vos mando. Fazer o que vos mando, Jesus está dizendo que nós ouvimos aqui. Para a gente sair da situação de servo e ser chamado de amigo, nós temos que ter fidelidade com Ele. Para Ele mudar o nosso posto de servo, para Ele dizer: agora você não é mais meu servo, você agora é meu amigo. Jesus quer isso, entretenimento. Jesus quer compromisso. Jesus quer comprometimento. Jesus quer fidelidade. Jesus quer afeto, empatia. E a gente, nós olharmos para o outro e dizer: se você não pode, quando você fizer uma aliança com Jesus, você vai poder. Nessa noite, Jesus já em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o coração que nós ouvimos aqui no louvor. Aí Jesus diz que Ele é educado, que lá em João 10,10, a parte A, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Ele diz no B que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância é paz. Vida em abundância, Ele não está prometendo prosperidade, porque Ele diz lá em Ageu 2,9, que a última casa que Ele foi preparar, que nós cantamos aqui, que a casa celestial, que Jesus quer que a gente reconstrua, é que Ageu 2,9 diz que a última casa será melhor do que a primeira. Ele está falando que é lá no céu. Amém?